Fernando, tem uma história que eu ouvi, não sei se é mito, mas de gente que dorme com a gagueira e acorda sem ela. Isso existe de fato? Eu nunca vi. Não, sinceramente, eu nunca vi. Ouvi falar nessa história, que gente Sei. que dorme, gaga e acorda perfeita. Não. Não. Tudo bem. Não. Agora, eu conheci um gago famoso, que era o Nelson Gonçalves, mas cantava impecavelmente e não gaguejava. Por que essa história acontece? Ou seja, o que faz com que um gago ele cante normalmente, sem gaguejar, e em contrapartida, quando está conversando, tem aquela dificuldade toda? Você falou bem, não é só o Nelson Gonçalves. Qualquer pessoa não gagueja quando canta. Por causa, tem várias explicações. A primeira é por causa do ritmo. Se um gago conversar, né, com qualquer pessoa, digamos aquele gago que não consegue falar uma frase, eu leio uma frase sem gaguejar, né, como no caso do rei. Não, o rei ainda, ele com os filhos, ele ainda conseguia tal. Mas se você pegar uma pessoa assim que bloqueia muito e de repente você dá um ritmo para essa pessoa, que não precisa ser nenhuma melodia, se você bater com um lápis na mesa e falar assim, a pessoa não gagueja. Se ela marcar qualquer ritmo, ela não gagueja. Ou se ela falar cantando, ou se ela falar... aliás, tem uma história que eu não sei se é lenda ou não, mas que quem inventou os cantos gregorianos, né, quem inventou, era um monge gago que não conseguia rezar a missa, então ele, né, começou a falar assim, e aí não gaguejava, e aí virou canto gregoriano. Eu não sei se é lenda, mas se não for... Alguns gregorianos eu sabia, até acompanhava as vésperas e tudo, acho tão bonito o gregoriano. É lindo, é lindo. Mas se você... Interessante, se você pegar qualquer gago, muito gago, e pedir para ele falar qualquer coisa, ou ler um texto assim, né, do jeito que eu fiz, cantando desse jeito, a pessoa não gagueja. Então, porque tem o ritmo. E depois tem um outro fenômeno que é o seguinte, qualquer coisa que funcione como distração e que tire do gago a consciência da própria fala, também ajuda. Né? Qualquer coisa, se a pessoa resolver falar mais fino ou mais grosso, ou falar com sotaque, por exemplo, se a pessoa resolver falar com sotaque de português, assim, falando desse jeito, também não gagueja. Ai, que interessante isso. Não, a gagueira tem umas coisas muito, muito interessantes. Olha a lista que eu preparei aqui. Churchill, Cláudio, que foi imperador de Roma, Lewis Carroll, que o cara escreve Alice no País das Maravilhas, era gago. Somerset Maugham, William Somerset Maugham, um dos romances que eu mais gostei foi The Razor's Edge. Eu gosto de Somerset Maugham, gosto dele, era gago. Marilyn Monroe, não sabia disso. Demóstenes, Moisés, o nosso Assis Chateaubriand, o Chateau também era gago. Não sei qual é a maior angústia do que... Então as pessoas são famosas, né? Devem ser angustiadas, né? Porque são conhecidas e são gagas. Qual é a maior angústia de um gago, vai? Você citou a Marilyn Monroe, ela tem uma coisa muito interessante na biografia dela. Ela só gaguejava na vida real dela, enquanto ela pessoa. Quando ela fazia qualquer papel, ela não gaguejava. Então você vê como a gagueira está acoplada muito com autoestima, né, ela anda junto. A gagueira é um problema psicossocial, não é um problema só pessoal, né? É um problema com o outro, com a relação com o outro. Qual é a maior angústia? Eu diria uma frustração absurda, porque a gente sempre fala assim, falar é fácil, fazer é que são elas. Só que para o gago, falar não é fácil. Porque para nós... Essa metáfora é muito boa. Boa, né? Porque eu acho o seguinte, para nós que não temos problema, a gente simplesmente chega na padaria e pede o pão. Agora... o gago, ele tem que ficar antecipando, ele fica meio ensaiando, e se não sair pão, aí tem o outro atrás, que vai rir, que vai perceber, então ele fala baixinho, ou ele mostra, ou então ele anda 3 quarteirões até o supermercado para não ter que pedir, né? Então é angustiante, porque o gago teme ser, digamos, confundido com... alguém né? As pessoas acham, quem não fala bem... Os pequenininhos, Fernando, desculpa te interromper, mas os pequenininhos, que hoje em dia está em moda essa história do bullying e tal, isso sempre existiu, a vida inteira existiu. Sempre. Eu estava falando do Chateaubriand, o próprio Chateaubriand, aos 7 anos de idade, ele não queria ir para o colégio,
porque ele ia ser motivo de bullying. Eu acho isso um horror, como eu acho um filme de terror absurdo, trote. Eu não suporto aquilo. Eu tenho horror de trote, de bullying, dessas coisas em que você humilha o ser humano. Agora, você imagina uma pessoa que não consegue falar. Deve ser um tormento. E se é pequeno, então, porque a criança é cruel. É cruel. Então, deve ser um terror isso. Deve ter pacientes pequenininhos e que devem sofrer muito com isso. Agora, para uma criança, ou mesmo para o adulto, existem, eu não diria palavras, né? Não quero nem articular, mas os sons mais difíceis de serem emitidos? Normalmente o som P e o grupo consonantal, o P mais um R, por exemplo, problema é a palavra mais difícil para o gago falar. Ou presente, na hora da chamada, né, que está falando presente. Então, primeiro porque existe sempre uma antecipação do presente na hora da chamada, né? Então, está chegando a vez da pessoa, a pessoa, né, já tensiona a musculatura e a ansiedade faz com que, né, aquilo prenda, né? E o P, normalmente, o som K, né, de casa, né, o som K, né, esse fonema também normalmente pode prender. Agora, cada um elege os seus favoritos, né, cada pessoa elege os seus sons favoritos. Você conhece a marcha do gago? Do Noel Rosa? Conheço. Conheço. Ó, tem aí, criançada, a marcha do gago? Para mostrar para a Fernanda? Não estamos ouvindo nada aqui no estúdio, só que não deve ter mesmo, né? Bom. Tá na hora, fale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Só avisar o que é. Pintacuda, minhas crianças, era o campeão de Fórmula 1 da época, aqui do Brasil, né? Que ninguém... O cara era rápido, né? Hoje seria um Emerson Fittipaldi, sou um Fittipaldi para beijar. E você vê, ele tirou partido dessa história. Mas ele não era gago. Não, ele não era gago. Não era, ele só fez... Mas essa eu não conhecia. Eu conhecia aquela que chama Gago Apaixonado, que ele diz assim, que de nervoso estou ficando até gago, porque estou apaixonado por você e tal. Não é essa, é uma outra música. Essa é famosíssima, porque ele tira partido da história da gagueira, mas levando para o gago uma autoestima. Quer dizer, porque ele pode ser mole para falar, mas sou um pintacuda para beijar. Que seria, no caso, eu sou um Schumacher para beijar, eu sou um Fittipaldi para beijar. Quer dizer, levanta a autoestima do gago nessa história, né? Agora, outra coisa que pediram que eu te perguntasse. O gago gagueja falando sozinho? Não. Não. Isso é muito interessante. E eu vou te contar uma coisa mais interessante ainda. Ele não gagueja sozinho e nem com cachorro. Falando com um cachorro e nem com um bebezinho pequeno. Porque, como eu te falei, a gagueira é um problema psicossocial. Como o bebê ou o cachorro, ou se não tiver ninguém, se ele estiver falando sozinho ou lendo, né, em voz alta sozinho, não tem nenhum crítico, então ele não precisa tensionar a musculatura. Então ele não gagueja. Eu já fiz experiências de deixar pessoas sozinhas numa sala, né, com texto, pessoas que não conseguiam nem dizer o próprio nome, a pessoa lendo, né, a pessoa tem que se certificar que não tem ninguém gravando, que não tem câmera escondida, que não tem nada. De repente entra uma pessoa assim, sorrateiramente. Se a pessoa não percebe que a pessoa entrou, a pessoa não gagueja. E se a pessoa percebe, ela gagueja. Você sabe que o Chateaubriand curou a gagueira dele porque o avô obrigava ele a falar sozinho? Olha que coisa, não tinha uma fonoaudióloga com a sua competência na época. Obrigado, viu, Fernanda? Eu que te agradeço. Por ter vindo. Olha, esta é a Fernanda Papaterra Limonge. Ela é diretora científica da área de fonoaudiologia da Associação Ser em Cena. Obrigado, viu, meu amor? Muito obrigada. Se você é gago? Não. Não é gago? Também tudo bem. Eu vou fazer uma coisa com você. Não mude de canal. Eu volto já.